chegar e ficar lá em cima, olhando. Já tirei foto lá de cima. E aí eu vou colocar no Facebook, tá? No Facebook da igreja. Fui adicionado. Não sei quem é o administrador, mas eu já enviei um convite e fui aceito. E já coloquei lá também algumas fotos. E vou colocar amanhã mais, tá? Para o pessoal ver e curtir a igreja da Lázaro Paulista também. Hoje, quando o irmão aqui orou, ele pediu oração pelo pastor. E eu confesso que meu coração ardeu, meu coração queimou. E eu agradeço as orações de vocês. Pregar nunca é fácil, tá? É um desgaste muito grande, mental principalmente. Porque o pregador, quando vai fazer um sermão, eu, por exemplo, quando vou estudar a lição da escola sabatina, eu tenho que ter no mínimo meia hora para estudar um dia da semana. Porque eu não gosto de ficar apenas com o que está ali só. Eu gosto de acrescentar mais coisas. Eu escrevo minha lição toda, marco, bicho, escrevo tudo. E para fazer um sermão é mais difícil ainda. Não é fácil fazer um sermão. Não é fácil buscar informações. São horas que você passa. Às vezes dias preparando o sermão. E é como se fosse um quebra-cabeça. Deus dá a você algumas coisas que acontecem no dia a dia, algumas ideias. Você vai escrevendo, vai montando até deixá-lo pronto. Então, para o pregador, fazer um sermão é um preço muito alto. Mas a gente entende que vocês aceitam como se fosse algo muito precioso e um valor tremendo. Isso é maravilhoso. Aí recompensa o trabalho gasto. Quando a gente vê que tem resultado pelo poder de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta, é verdade. Eu quero falar hoje para vocês. Hoje eu vou usar o projetor. Vou usar bastante o projetor. Pode colocar lá. Eu quero falar hoje sobre 3 histórias, mas eu quero contar uma, mas só fazer menção em algumas delas, tá? Em relação a isso aí, é o retrato da igreja. O retrato da igreja. Eu fico assim pensando, essa igreja aqui já tem muitos anos. Se essa igreja fechasse as portas, será que a comunidade da Lázaro Paulista sentiria falta de vocês? Será que eles iriam achar tanto faz ficar aberta ou fechar a igreja aqui? Será que essa igreja tem feito a diferença nesse bairro? E eu vou mais além. Quando eu falo igreja, eu não falo apenas o prédio em si. Eu falo você. Você também é igreja. Será que o seu vizinho, o seu amigo do trabalho, da faculdade, do colégio, será se você saísse daquele trabalho, saísse da faculdade ou do colégio ou da sua vizinhança, será que você, como adventista do 7º dia, faria falta ali? Será que as pessoas sentiriam sua falta? Será que você tem feito diferença com aquilo que aprendeu, onde Deus colocou você? Uma coisa que eu aprendi, eu deu muito. Deus nunca coloca ninguém onde mora, onde trabalha ou onde estuda, por acaso. Nem na igreja onde congrega. Eu era membro da Associação Pernambucana, que era de Recife. Nunca imaginei vir ser pastor aqui em São Paulo. Nem sonhava, nunca tinha vindo em São Paulo na minha vida. E eu estou aqui, sendo pastor aqui em São Paulo. E eu sei que Deus quis que eu viesse para cá por algum propósito. Deus colocou você onde você está hoje por algum propósito. Você está nessa igreja não é por acaso, é por algum propósito também. E eu quero fazer uma relação nessas histórias que eu vou contar com a igreja, com você, tá? Pode passar. Iremos hoje estudar sobre Lucas capítulo 15. Quem desejar começar a abrir a sua Bíblia, Lucas 15. Vamos ficar somente nesse capítulo, tá? Pode passar. Aí não. Isso, passa lá. Ok. Aí está, 3 parábolas. Primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 3 a 7. Depois, a segunda parábola, da moeda perdida, Lucas 15, 8 a 10. E a parábola do filho perdido, né? De Lucas 15, de 11 a 32. Eu quero falar um pouco sobre essas 3 histórias ou 3 parábolas. Mas antes, pode passar? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você, igreja, pode passar, até aparecer. Você, igreja, como você se sente ao perceber algo, ao perder algo tão valioso?
quero que você pense agora. Alguém aqui já perdeu algo muito valioso? Eu não falo em dinheiro apenas, né? Perder dinheiro é triste, né? A alegria é para quem acha, mas para quem perde é triste. Então, eu sei que você já perdeu algo muito importante na sua vida. Eu falo algo material em si mesmo, tá? Eu falo humano em si, que também é muito importante, mas algo material. O dinheiro maior que eu já achei na minha vida foi R$180 em um cartão de crédito. E dentro estava a senha, uma bolsinha de mulher, lá na Vila Matilde. Então na rua vi uma bolsa no chão de mulher, abri o cartão Visa, com a senha e tudo lá, maravilha, e mais R$180. Aí eu fiquei preocupado, e agora? Como é que eu vou devolver isso aqui? Para quem eu vou dar isso aqui? Aí eu liguei para o cartão Visa, se ele me dava o endereço da pessoa. Sabe o que eles falaram para mim? Você vai ter que cancelar o cartão. Eu tive que cancelar o cartão da mulher, coitada. Aí depois eu tive uma ideia, mas atrasada. Fui no banco Bradesco, que era a Visa do Bradesco, e conseguiram localizar a mulher, ligaram para o trabalho da mulher, e eu devolvi tudo dela. Tudo. Para elas foi uma alegria, né? Ter de volta o seu dinheiro, R$180, mais o cartão. Mas a senha. Né? E a senha, né? E o cartão eu não usei não, viu, irmão? Não usei não. Não falei nada, pastor. Não, mas vou dizer, não usei não. Mas a mulher nem sequer, deixei o meu número, né, tal. Mas a mulher nem sequer ligou para agradecer. Mas tudo bem, bora com ela. Olha, então perder algo valioso é muito ruim, mas quando a gente acha, é algo maravilhoso, né? Dá um alívio, é como se você tivesse recebido um presente, só que já era seu, você perdeu, mas quando achou, é como se tivesse ganho. Isso é maravilhoso. Passa aí outra coisa, eu pesquisei algumas coisas e achei algo bem interessante. Pode passar de novo, pode passar, até aparecer a imagem lá. Em relação com o perdido, o nome dele era Angel. Aí está. Uma britânica, ela ofereceu R$52 mil. Eu mais transformando em reais isso aí, para uma recompensa quem achasse o seu cão perdido. Olha só que cachorro valioso. É um anjo mesmo, né? Mas valer tanto dinheiro assim. R$52 mil. Ou se eu acho. O povo é assim, né? Outro exemplo aí, ó. Lá no site UOL, pode passar até aparecer a imagem. Lá no site UOL, diz que um pedreiro, ele encontrou uma pasta com mais de 50 mil e devolveu aos donos em Goiás. Um pedreiro. Outro caso, um lixeiro dali achou uma bolsa com R$100 mil e devolve ao dono da Santana Veículos. Pai, você fica assim pensando, meu Deus, ainda existem pessoas honestas assim no mundo. Graças a Deus. Eu digo para vocês que eles não são adventistas, tá? Não são adventistas. E não sei nem se são crentes. Apesar que tem crente que é problema. E às vezes eu não gosto muito de crente não, porque crente dá um trabalho danado. Então, o homem tinha uma profissão humilde, simples, mas achou uns 50 mil, o outro achou 100 mil. Alguém lá da empresa da Santana Veículos pegou o saco, estava com dinheiro, e jogou no lixo por engano. Ele foi lá, ele jogou, o saco abriu e o dinheiro caiu. Ele, sabendo que o lixo era de lá, foi e devolveu. Imagina a alegria do dono ao achar o dinheiro perdido. Que alegria! Não sei se também receberam recompensa, ou se ligaram para eles, obrigado, né? Outra coisa, pode passar aí. Algo muito interessante, quero perguntar para você. Qual o ponto principal nas três histórias? Passa aí a primeira imagem. Qual é o ponto principal dessas três histórias? A da ovelha perdida, pode passar. Da moeda perdida, pode passar. E do filho perdido. Então, nas três histórias, qual é o ponto principal? Foi achado. Foi encontrado, achado. Esse é o que todo mundo pensa, mas não é. Nós lemos as três histórias. Estavam perdidos e foi E nós achado. pensamos o seguinte: o foco nas três histórias é o quê? É a moeda que foi achada, o foco é a ovelha que foi achada e o filho que voltou para casa. Mas é um engano. O foco não é esse. É a lição que Sabe qual é tiveram. o foco é algo sensacional. E eu escrevi aqui para não perder. Para não perder nenhum detalhe. Que a gente às vezes pensa uma coisa e esquece.
Então, o foco principal nas histórias era focalizar o caráter do pastor que perdeu a ovelha, o caráter da mulher que perdeu a moeda e o caráter do pai que perdeu o filho. Isso é maravilhoso. Quem sabe alguém aqui nunca pensou nisso, né? E achava até hoje que o foco principal era a moeda, a ovelha e o filho. Não tem nada a ver. Eles estão em segundo plano. Em primeiro plano é focalizar o caráter das três pessoas: da mulher que perdeu a moeda, do pastor que perdeu a ovelha e do pai que perdeu o filho. É interessante que três estavam perdidos: a moeda, o filho e a ovelha, mas eles não estavam esquecidos. Três perdidos, mas não esquecidos. Eu sei que nessa igreja já entraram muitas pessoas que hoje não estão aqui. Quem sabe parentes de vocês mesmos. E eu espero que vocês não esqueçam dessas pessoas que estão lá fora. Mesmo que elas não queiram mais voltar. Mesmo que, quem sabe, elas tenham raiva da igreja, se decepcionando bastante. Mas quem está perdido vai em segundo plano. Deus quer focalizar o caráter da igreja, de você. O que você tem feito? Amém. Para buscar a ovelha perdida, buscar o filho perdido e a moeda que se perdeu. O que você tem feito como igreja? Como adventistas do sétimo dia? Como membro da igreja da Lausanne Paulista? O que tem feito você? Deus quer focalizar o teu caráter, não dos que estão perdidos ou estão afastados. Interessante que os judeus ensinavam assim, e a gente também ensina a Deus na igreja. Eles ensinavam que para alguém merecer o amor de Deus, primeiro deveria estar o quê? Arrependido. E essas três histórias mostram o contrário, que o perdão vem antes, ou o amor e o perdão vem antes de alguém pedir. Alguém pode achar isso aqui, quem sabe, até algo estranho, um absurdo para a religião. Porque até então, eu tenho que orar, pedir perdão a Deus e Deus me perdoa. A gente tem assim. Mas nessa história do filho perdido, por exemplo, perceba que o pai, antes do filho falar alguma palavra, o pai já havia perdoado. Não deixou nem que ele falasse. O perdoou antes das palavras. E Deus faz isso conosco. Quando nós sentimos no coração que precisamos de mudança, mesmo sem falar a palavra para ninguém, nem para Deus, mas Ele entende nosso coração, entende nossa mente e sabe de nossas intenções. Então, muitas vezes, e aqui foi uma dessas exceções, o amor de Deus e o perdão veio antes do pedido. Outra coisa que é interessante é que quando o filho chega para pedir ao pai a herança, é a mesma coisa dele falar assim: ó, eu quero que o Senhor morra. Ou seja, o Senhor, pai, está demorando muito para morrer. Morre logo, por favor. Morre logo. Porque na cultura judaica, somente quem recebia herança, geralmente era o filho primogênito, o outro também recebia alguma coisa. Mas o pai tinha que morrer para poder receber tudo, as terras e todo o dinheiro. Então, quando o filho chega para o pai e pede a sua parte da herança, ele fala assim: eu quero que o Senhor morra logo. O Senhor não morreu até então não me dê a minha parte, vou embora. Isso para o pai soou como um pedido de morte. Não foi apenas o filho pegar o dinheiro dele e ir embora. A gente pensa muito nisso, né? Mas ninguém pensa no pedido do filho, o motivo do filho e o que está em jogo ali. O pai sentiu que o filho queria que ele morresse. Também fala o texto lá que ele foi para uma terra distante. Não fala o nome do lugar, uma terra distante. E quantos hoje já entraram para essa igreja e estão nessa terra distante? Quantos? Interessante que viver numa terra distante é a mesma coisa de viver sem Deus. E viver sem Deus é uma loucura.
Outra coisa aqui que fala o texto, que o filho, quando caiu em si, viu que não tinha mais dinheiro, não tinha nada, ele foi procurar trabalho para comer e acha lá um homem que cuidava de porcos. Só que para um judeu cuidar de porcos, irmãos e irmãs, era algo muito desonroso, porque em Levítico 11 e também o 23 fala das leis dos animais que são imundos. Nem se deveria tocar na carne de um animal imundo, nem tocar nele, quanto mais cuidar. Então, para um judeu cuidar de porcos era algo muito humilhante, e o filho sabia disso, mas ele se submeteu a tal ato. Outra coisa que é interessante, na igreja, quando alguém cai, alguém está meio fraco na fé, alguém está na terra distante, muitos falam assim, quando alguma desgraça acontece com uma pessoa que saiu da igreja, a gente fala assim: ah, tá vendo? Eu sabia, eu dei muito conselho, eu avisei, claro que isso não ia dar certo. Isso já é consequência dos pecados deles mesmos, eles escolheram isso, agora eles e Deus, a mão de Deus pesou sobre eles, é castigo. Alguns pensam muito nisso, né? Mas eu quero finalizar um pouquinho sobre a atitude do pai em relação a isso. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, lá no capítulo 15, verso 17, tá? 15, 17. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que o pai não sabia da expressão dele, da intenção dele. Ele apenas falou para si mesmo: eu vou levantar-me e vou ter com meu pai. Muitas vezes nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Eu quero falar para você, igreja. A igreja às vezes faz algum programa em relação às pessoas que estão afastadas e elas vêm à igreja. E tem irmão que é sem noção, sabe? Aí quando vê a irmãzinha, quanto tempo? É turista, é? Tem nada a ver, né? Eu já vi, tá? Eu falo que eu já vi. Estou falando algumas expressões, vocês podem imaginar algumas. Outra expressão: irmão, que milagre é esse, seu por aqui hoje? Parece mais do Chaves, né? Professor Girafales: que milagre tem o seu por aqui? A vontade que dá é a pessoa o quê? Voltar. É voltar. Eu quero falar para você, e eu espero que essa igreja não tenha irmão sem noção. Outra igreja tem, essa não, tá? Outra. Quero falar para você que não há lugar mais difícil para se retornar do que aquele onde falhamos. Há pessoas nessa igreja que estão afastadas, e eu, como mordomo, tenho que ter compaixão e ter noção de como tratá-las e o que fazer. Porque quando eu chego e falo: que milagre é esse? É turista? Ou começa a olhar desconfiado, ou pensar assim: se desgraçou lá fora e agora veio para a igreja. Alguns falam até isso. Queria que ele fosse para o baile funk. Para essas pessoas que estão afastadas da igreja, não tem lugar mais difícil para voltar do que a igreja. Eu sou prova disso, pastor. Eu sou prova disso. É muito difícil, sabe por quê? Porque tem a vergonha. Tem as críticas, que sabem que alguém vai olhar para eles cara feia. Tem, como eu falei, a crítica e a vergonha. Tem a humilhação. Reconhecer que falhou, que deu errado, viver lá no país distante, na terra distante. É muito difícil. Humilhação, medo da crítica, os olhares. Reconhecer que errou não é fácil.
E ter forças para voltar. E ter forças. Nem todos são como o filho pródigo. Colocou no coração o voo naquele momento. Cada um tem o seu momento e a sua hora. Nós precisamos saber e ter paciência de entender e aguardar o tempo de cada um. O que eu preciso fazer como igreja é revelar que caráter eu tenho perante aqueles que estão perdidos ou estão lá fora. Igual o pastor da ovelha, a mulher da moeda e o pai do filho pródigo. E alguns se mostram com caráter totalmente defeituosos. Quando falam, criticam, zombam e ainda riem da desgraça de quem saiu. Esquecendo que aquele que está de pé cuide para que não caia. Paulo afirma, irmão, não se alegre com a justiça. Fiquem felizes com a verdade. E alguns da igreja se alegram com a mentira. Se alegram com a desgraça dos outros. Mesmo eles merecendo. Mesmo sendo consequência. Mas quem sou eu para me alegrar? Ou para falar, isso mesmo, Deus... Aí alguns falam que Deus é fiel. No verso 20 fala assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Via ele ao longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai que já havia perdoado antes de falar palavra alguma. E sabe por quê, meus irmãos? O pai correu logo para abraçá-lo e beijá-lo, ficar perto dele, porque o pai sabia que alguém poderia chegar e criticar. Alguém poderia chegar primeiro do que o pai e falar: você voltou todo sujo, fedendo, com essa aparência. Teu pai não te avisou que você iria se dar mal? Você fez o que fez com seu pai e agora volta? O pai sabia que poderia chegar primeiro. E o pai todos os dias olhava para aquele caminho, porque tinha esperança no coração que o seu filho iria voltar. Amém, Pai. E quando o filho voltou, ele foi o primeiro a correr, para proteger o filho. Aleluia, Senhor. A igreja precisa proteger aqueles que estão fracos e aqueles que saíram, e não criticá-los por dar um tiro de misericórdia. Alguns até correm, mas para dar um tiro de misericórdia, não para proteger ou abraçar. Ninguém aqui tem direito de falar que alguém está perdido, e muito menos salvo, nem você mesmo. Nós comparamos muito a igreja com a Arca de Noé, né? Alguém aqui, quem sabe, já pregou algum sermão nessa igreja assim? A Arca de Noé, o dilúvio. E a igreja, a volta de Jesus, é o dilúvio inesperado e tal. Não sei se nessa noite tem alguém pensando em sair da igreja. Ou alguém que está aqui hoje é afastado, mas veio aqui hoje. Eu não conheço ninguém, mas eu quero falar isso. Eu quero encerrar com isso. A Arca de Noé é a igreja. Vamos pensar um pouco na arca. Ali tinha elefante, tinha girafa, boi, tinha vaca, tinha leão, tigre, tinha gambá, cobra. Imagine só esses animais, o odor que gerava ali naquela arca. A madeira, quando molha, também fede. Imagine só o elefante fazendo ali as suas necessidades na arca. O gato, por exemplo, tão pequenininho, mas vou te contar. Imagina aí, o elefante, a girafa, o leão, urinando também ali. Que odor horrível, que sujeira, que lugar horrível de ficar. Ninguém aguenta cheiro de fossa. Quando o banheiro está já estourado, a gente liga logo para essa Sabesp para poder vir resolver. Às vezes a igreja é assim, sabia? Há momentos que a igreja cheira tão mal que parece insuportável ficar dentro dela.
Há momentos na igreja, em algumas situações que acontecem, que cheira tão mal, que só Deus para nos permanecer firme aqui dentro. Há coisas lá fora que acontecem, que são tão difíceis, que às vezes a gente quer pular fora, a gente quer sair, a gente não suporta o cheiro. Mas eu quero falar para você nessa noite aqui, quem sabe tem esse pensamento, que mesmo os elefantes fazendo tudo ali dentro, o leão, a girafa, o gato, o gambá, Noé não queria sair da arca, nem seus filhos, nem as mulheres de seus filhos, porque Noé sabia que mesmo cheirando mal, mesmo sendo às vezes desagradável estar ali, Noé sabia que a arca, mesmo fedorenta, era o lugar mais seguro para se estar. E a igreja, que não é perfeita, é como aquela arca. Às vezes fica difícil ficar aqui dentro, mas é o lugar mais seguro para se estar nesse mundo. E eu fico assim me perguntando, meu Deus, para onde é que eu vou? Se eu sair da igreja, eu vou para onde? Qual é a esperança que eu tenho lá fora? Qual é a chance que eu vou ter lá fora? Eu não consigo pensar em mim mesmo fora dessa igreja. Amém. Eu já tentei pensar, mas eu não consigo. Amém. Sabe por quê? Para onde é que eu vou? Se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Escreveu na mente e no coração. Às vezes dá muito medo de viver nesse mundo, a gente fica muito inseguro, e lá fora tem muita coisa para oferecer. A mídia é muito poderosa nisso. Mas se sua fé está pequena ou fraca, graças a Deus que está fraca ou pequena ainda, continue assim, para que ela cresça. Se você não tem vontade de orar, ore sem vontade, ore por obrigação mesmo, não importa. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, leia por obrigação. Porque eu acredito que quando a gente faz as coisas meio sem vontade, a gente luta contra o nosso eu. Eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero dar o meu dízimo, dar a minha oferta, eu não quero respeitar, eu não quero fazer isso. Mas quando eu faço, mesmo contra a minha vontade, eu sei que a vontade do Espírito é colocada em meu coração, e eu acabo fazendo daquilo ali uma prática, um costume constante, e vou acabar amando. Amém, Senhor. Não saia dessa arca, porque aqui é o nosso lugar de refúgio, nosso lugar de paz. Amém. Melhor aqui, mesmo cheirando mal, do que lá fora, no dilúvio. Eu quero cantar uma música nessa noite com vocês. Você conhece muito essa música, eu acho ela linda, eu gosto muito dela. Não há o que temer. Quero que você, ao cantar, fique pensando em você mesmo, na sua vida espiritual, na sua condição. Um dia Cristo vai voltar, quem sabe nos próximos dias, e que esse sonho nosso, da volta dele, se realize em breve. Mas não importa a minha condição, o que importa é que eu fique dentro da arca, para que eu não me molhe lá fora do mundo, porque Jesus guia essa arca, mesmo defeituosa, mesmo tendo homens defeituosos, que não sabem falar, não sabem pedir, são ignorantes, falam que um é outro turista, ou é que milagre não tem você aqui, mesmo tendo pessoas assim defeituosas, mas aqui é o melhor lugar para se ficar, porque lá fora é morte e ilusão, vícios e perdição. Vamos cantar essa música agora, todos nós juntos. Não há o que temer, pode colocar. Fiquemos de pé. Quero que você entregue sua vida ao Senhor. E saiba que Ele protege você. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor. Esse é o fim. És o fim, É o nosso Criador. sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura,
nossa vida e temos sentido que o teu poder é real nela. Aleluia. Aqui está essa igreja. É verdade que é uma igreja de pessoas como eu, defeituosas, que às vezes não sabem falar, não sabem receber, não sabem como pedir, mas em nome de Jesus, Aleluia. Aleluia. nos concede o teu poder para que nós venhamos aprender como servir melhor o Senhor e as pessoas. Amém. Que cada um aqui tenha o seu caráter revelado para o bem. Amém. Assim como o pastor foi buscar a ovelha muito longe, somente uma, mas ele foi. Com Aleluia, perigos Senhor. no caminho, mas ele não quis saber disso. Ele quis saber que aquela ovelha para ele era importante. Amém. Aquela mulher também perdeu a moeda, uma simples moeda, um dracma, uma moeda grega, que equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa. Mas ela foi, procurou tudo da casa, até achá-la, até ficar em paz. Que cada um aqui busque aquele que se desviou, Aleluia, Senhor. para que cada um fique em paz também. Amém, Pai. Também em relação ao Pai, que maravilha, que exemplo fantástico. E o Senhor deixou por último, de propósito, para fechar com chave de ouro. Amém. Todos aqui têm grandes responsabilidades. É verdade, como pai, Senhor. como mãe, avô, tios, irmãos. É verdade. Mas quando entramos para essa igreja, todos nós temos um só sangue. Amém. É o sangue de Cristo. Amém. Por isso somos irmãos. E temos o papel de, como irmãos dessa família, receber de braços abertos aqueles que caíram lá fora. É verdade, Senhor. E, por favor, Senhor, nos muda. Amém, Pai. Nos molde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai.